Um som estranho, luzes no céu e um silêncio que parecia além do natural. Jesus revelou 3 sinais que ocorrerão antes de 3 dias de completa escuridão. E eu, um homem comum, fui escolhido para alertar o mundo. Meu nome é Michael Suller. Tenho 45 anos. No dia 22 de outubro de 2024, eu morri. Não é exagero. Meu coração simplesmente parou de repente. Eu estava no meu apartamento, escovando os dentes antes de sair para o trabalho, quando uma tontura estranha me tomou, como se tudo ao meu redor estivesse se distanciando. No instante seguinte, tudo escureceu. Segundo os médicos, foi uma parada cardíaca súbita. Aconteceu tão rápido que mal consegui entender o que estava acontecendo. Fiquei 7 minutos tecnicamente morto, sem pulso, sem respiração, sem qualquer atividade cerebral detectável. Antes disso, minha vida era comum. Trabalhava como analista de sistemas, morava sozinho desde o divórcio e seguia uma rotina quase automática. Acordava, trabalhava, assistia algo à noite e dormia. Tinha uma filha adolescente que via apenas nos fins de semana. Confesso que estava mais preocupado com contas e reuniões do que com espiritualidade. Eu acreditava em Deus, mas minha fé era silenciosa, discreta. Nunca neguei, mas também não dava muita atenção. Então aconteceu algo surreal. Minha consciência continuava ativa. Mesmo com meu corpo caído no chão do banheiro, eu sabia que ainda existia. Eu via tudo, como se estivesse flutuando no teto, olhando para mim mesmo imóvel, com a escova de dentes na pia. A cena parecia um filme, mas era real. O pior foi perceber o desespero da minha filha, que tinha vindo me visitar mais cedo naquele dia. Ela gritava, tentava me acordar, chorava e ligava para o socorro enquanto fazia o que lembrava de primeiros socorros. Eu assistia a tudo, como se estivesse preso num pesadelo, incapaz de intervir. Queria gritar que estava tudo bem, mas não tinha voz nem corpo. Só estava presente e ausente ao mesmo tempo. Foi então que tudo começou a mudar. A luz ao redor foi diminuindo lentamente, como se alguém estivesse abaixando a intensidade do palco. Mas ao contrário do medo, uma paz enorme me invadiu, indescritível. Parecia o alívio que sentimos após um dia exaustivo, um calor acolhedor que vem de dentro. Quando aquela escuridão suave se dissipou, eu estava num lugar completamente diferente. O chão era coberto por uma grama macia que emanava uma luz branca e delicada, quase etérea. Não havia prédios, árvores ou céu. Só um espaço aberto, infinito e incrivelmente tranquilo, seguro, como se nada ruim pudesse alcançar aquele lugar. Foi ali que senti sua presença. Mesmo antes de vê-lo, soube que ele estava ali. Aquela sensação que temos quando alguém entra no cômodo e você sente, mesmo sem olhar. O ar mudou. O tempo parou e tudo ao redor se encheu de uma intensidade profunda. Um amor puro, diferente de tudo que eu já havia sentido. Um amor que não julga, não cobra nada, que simplesmente existe. Então ele falou. Até hoje não sei como descrever sua voz. Não era alta, mas preenchia tudo. Meus ouvidos, meu peito, meus pensamentos, minhas memórias, até partes de mim que eu desconhecia. Era como se cada célula reconhecesse aquele som, e ele me chamou pelo nome, Michael. Me virei e ali estava ele, Jesus. Mas não como nas imagens que eu tinha visto em quadros ou igrejas. Ele parecia jovem, talvez uns 20 e poucos anos, cabelo escuro, olhos vivos e profundos. O mais impressionante era a luz que vinha de dentro dele, não de fora. Quando ele sorriu, eu me senti como se fosse a única pessoa importante do universo, vista e amada. Eu perguntei num sussurro, eu morri? Ele se aproximou, e seus olhos pareciam conter oceanos e estrelas ao mesmo tempo. Você está comigo agora, disse com uma calma que dissolvia qualquer ansiedade. Há coisas que preciso te mostrar. Ele estendeu a mão, e quando toquei, algo indescritível aconteceu. Uma onda de calor e alegria percorreu meu corpo como um relâmpago suave, revivendo todos os momentos felizes da minha vida. O nascimento da minha filha, a infância livre, as risadas com amigos, até pequenos detalhes como o cheiro do café da minha mãe nas manhãs de domingo. Tudo isso em um só toque. De repente, a cena mudou. Estávamos no topo de uma colina, de onde era possível ver o mundo inteiro, o planeta, cidades, mares, florestas, tudo pulsando com uma luz suave. Jesus olhou para o horizonte. Seu tom ficou sério. Está chegando o tempo,
Disse: quando permitirei que a escuridão cubra a terra por 3 dias. Mas antes disso, darei 3 sinais aos meus filhos, para que estejam preparados. Nesse momento, como se estivesse dentro de um filme, o mundo diante de nós começou a se mover. O primeiro sinal, explicou Jesus, será um som. Antes que eu pudesse perguntar o que isso significava, ouvi. Foi indescritível, a coisa mais linda que meus ouvidos já captaram. Não era exatamente música, mas parecia música, mais profundo, mais intenso, como se o próprio planeta cantasse. O som vinha de todos os lados, céu, terra, ar. Tudo vibrava naquela melodia. Todo ser humano ouvirá esse som, explicou Jesus. Ele durará exatamente 7 minutos. Quando meus filhos ouvirem, algo despertará dentro deles, um chamado para se prepararem. Não apenas suas casas, mas suas almas. Enquanto ele falava, eu via pessoas no mundo inteiro. Era como se o tempo parasse. Gente largando o que fazia, ajoelhando nas calçadas, outras olhando para o céu, lágrimas nos olhos. Mas também vi pessoas que reagiam com medo, cobrindo os ouvidos, fugindo. Preparar para quê? Perguntei, meio sufocado. Jesus me olhou com tanta compaixão que meu peito doeu. Para perdoar Michael. Esse som vai reabrir feridas antigas, vai fazer relacionamentos quebrados doerem como se tivessem acabado de se partir. É meu espírito chamando-os à reconciliação, antes que a escuridão chegue. E eu pude ver isso acontecendo diante dos meus olhos. Pessoas ligando para parentes e amigos com quem não falavam há anos. Pais e filhos se perdoando. Cartas sendo escritas. Portas sendo abertas por aqueles que juraram nunca mais voltar. Mas também presenciei o contrário. Pessoas se decidiram manter o coração fechado, preferindo ficar presas na mágoa, mesmo sentindo por dentro que precisavam mudar. Jesus continuou: o segundo sinal serão as luzes. A cena mudou, e eu me vi olhando para o céu noturno, mas não era o céu que conhecemos. Havia cores dançando no ar que eu nunca tinha visto antes, roxos profundos, dourados brilhantes, brancos prateados, todas se movendo como se fossem cortinas ao vento. Essas luzes aparecerão durante 3 noites consecutivas, ele disse. Serão visíveis de qualquer lugar do mundo. Quando meus filhos as virem, saberão que o tempo está chegando e se reunirão em suas casas para oração e preparação. Vi famílias saindo de suas casas para observar o céu, crianças encantadas apontando para as luzes, alguns adultos assustados, mas os que já tinham ouvido o som estavam ocupados enchendo baldes com água, separando velas, chamando a família para perto. E o terceiro sinal? Perguntei, meio receoso de ouvir a resposta. Jesus se fixou olhar profundamente nos meus olhos, e o que vi ali apertou meu coração. Tristeza e esperança misturadas. O terceiro sinal será o silêncio, ele disse. Naquele instante tudo ao nosso redor parou. Não era um silêncio comum. Era um silêncio sobrenatural, como se até o ar tivesse cessado de se mover. Nenhum barulho, nenhuma máquina, nenhum zumbido elétrico, nenhum motor por 1 hora inteira. Jesus explicou que toda a tecnologia criada pelo homem iria parar. Carros não ligariam, celulares se desligariam, a eletricidade cessaria. Apenas os sons que eu criei permaneceriam, o vento, a água, o canto dos pássaros. Eu vi isso acontecer. Cidades inteiras mergulhadas no silêncio. Pessoas saindo dos prédios, olhando ao redor confusas, sem faróis, sem o ruído dos carros, sem telefones funcionando. Mas nesse silêncio algo maravilhoso aconteceu. As pessoas começaram a conversar de verdade. Vizinhos que não se falavam há anos começaram a se comunicar. Famílias se reuniram sem distrações, nada de telas, nada de barulho. Só gente presente, junto. Quando o silêncio terminar, disse Jesus, meu povo terá exatamente 24 horas antes que os 3 dias de escuridão comecem. Mas por que a escuridão? Perguntei com a voz quase um sussurro. Ele se abaixou até ficar na minha altura, olhos nos meus olhos, e respondeu. O mundo esqueceu como estar em silêncio comigo. As pessoas preenchem cada minuto com barulho, luzes e distrações. Amam mais seus aparelhos do que a mim. Por 3 dias, vou tirar tudo que os afasta do que realmente importa. Ele me mostrou como seria. Foi assustador. Uma escuridão tão completa que nem a lua nem as estrelas apareceriam. A única luz viria das velas e do fogo. Nada de energia, internet, televisão ou telefone.
Apenas famílias sentadas juntas, conversando, orando, redescobrindo o que significa ser humano. Aqueles que prepararem o coração não sentirão medo, disse ele. Usarão esse tempo para se aproximar de mim e uns dos outros. Descobrirão que não precisam de tudo aquilo que antes julgavam essencial para serem felizes. Mas também vi o outro lado. Pessoas que ignoraram os sinais, que zombaram deles, que se apegaram ao orgulho, à rotina e ao medo. Senhor, falei enquanto lágrimas escorriam, por que está me mostrando tudo isso? Eu sou só um homem comum. Ninguém vai acreditar em mim. Jesus se aproximou, com toda calma, e com a ponta dos dedos enxugou minhas lágrimas. Michael, você acha que eu te escolhi por acaso? O jeito como ele me olhava era como se conhecesse toda a minha história, não só o que mostro ao mundo, mas eu por inteiro, sem máscaras. E mesmo assim, ele sorria. Você ainda acredita nas coisas que não pode ver. Seu coração é sensível bastante para ouvir minha voz. Isso é raro e precioso. Sem aviso, ele me mostrou algo que me despedaçou por dentro. Vi minha filha sentada ao lado da minha cama no hospital, segurando minha mão com força, como se pudesse me puxar de volta só com o amor dela. Chorava silenciosamente, enquanto os aparelhos ao redor emitindo bips irregulares. O médico de cabeça baixa falava com ela em tom grave. Pelo olhar dele, eu entendi o que dizia. Prepare-se para o pior. Não quero voltar. Sussurrei com o coração apertado. Não quero deixar isso aqui. Estar contigo é como encontrar um lugar que sempre procurei, mas nunca soube onde estava. Jesus se levantou e me envolveu num abraço. Não era só calor físico, era paz, segurança, verdade. Por alguns segundos tudo o que eu havia buscado na vida estava naquele abraço. Eu sei que o mundo pode ter te esgotado, Michael. Sei que carregar o peso da vida não é nada fácil, mas sua filha ainda precisa de você. E eu preciso que você compartilhe tudo o que viu aqui. Quero que ajude as pessoas a entenderem o que está por vir, disse ele. Mas se ninguém acreditar em mim, e se acharem que foi só um delírio, perguntei. Ele então segurou meus ombros com firmeza e carinho. Alguns vão acreditar, outros não. Mas isso não é sua responsabilidade. Sua missão é plantar a semente. Eu mesmo cuidarei dela para que cresça. Olhei para a terra e vi minha filha, debruçada sobre meu corpo, repetindo baixinho. Pai, por favor, volte para mim. Não me deixe sozinha. Meu coração apertou tanto que parecia que ia quebrar. Eu vou te ver de novo, perguntei tentando segurar as lágrimas. Jesus assentiu com ternura. Toda vez que você orar, estarei ao seu lado. Quando você escolher perdoar, quando optar pelo bem em vez da raiva, quando estender a mão para quem sofre, eu estarei com você. E quando chegar a sua verdadeira hora, daqui a muitos anos, eu estarei esperando. Ele me deu um beijo no alto da cabeça, e naquele instante fui tomado por um amor tão puro e imenso que parecia que eu me dissolveria nele. Agora vá, sussurrou. Conte o que viu. Ajude os outros a prepararem o coração. E Michael, não tenha medo. Eu estou no controle de tudo. Então comecei a ser puxado para longe, e foi a pior parte. Meu espírito lutava para não partir. Eu não queria sair dali. Não queria me separar de Jesus. Mas no fundo, sabia que não era o fim, e sim o começo. Foi então que eu ouvi a voz da minha filha, distante no fundo da minha consciência, mas ficando mais clara e viva. Por favor, pai, volte. Eu preciso de você. Tomei um fôlego tão forte que parecia a primeira respiração da minha vida. As luzes do hospital me cegaram por um instante. Tudo era branco, barulhento. Máquinas apitavam, pessoas corriam. Um médico se curvou sobre mim, olhos arregalados de espanto. Isso é impossível, ele sussurrou para uma enfermeira. Eu fiquei sem sinais vitais por 37 minutos. Era para ter sequelas gravíssimas, mas não tinha nenhuma explicação. Coração perfeito, atividade cerebral normal, nenhuma sequela. Milagre, disseram eles. Mas eu sabia que era mais que um milagre clínico. Era Jesus me dando uma segunda chance, uma missão. Demorei dias para ter coragem de contar tudo para minha filha. Quando finalmente me sentei com ela, relatei cada detalhe. A paz, a presença, o abraço, os sinais e o que está por vir. Ela me ouviu em silêncio, sem interromper. Quando terminei, ficou um tempo quieta e disse: Pai,
É estranho você falar isso agora, porque nas últimas semanas venho sentindo que algo está chegando, como se precisasse me preparar, mas não sabia o que era. Agora eu sei. Alguns meses se passaram desde aquele dia. Desde então tenho contado essa história para quem quiser ouvir. Alguns riem, acham que enlouqueci. Outros se irritam, como se eu estivesse tentando espalhar medo. Mas tem também aqueles que me olham nos olhos, com lágrimas, e dizem: eu também sinto. Eu também percebo que algo está chegando. É por essas pessoas que eu sigo em frente. Minha vida mudou completamente. O que antes me estressava, dinheiro, prazos, reconhecimento, perdeu peso. Hoje valorizo cada minuto com minha filha. Enxergo as pessoas com mais empatia. Faço questão de ajudar quem precisa. Rezo todos os dias, não por obrigação, mas porque sinto falta dele, porque quero sentir aquela presença outra vez, porque preciso estar alinhado com o que realmente importa. Nunca esqueci dos 3 sinais. O som que será ouvido por todos durante 7 minutos, as luzes dançando no céu por 3 noites e o silêncio sobrenatural que durará 1 hora. Não sei quando isso vai acontecer, mas sei que vai. E quando vier, quero estar pronto. Quero que todos estejam. Se você está ouvindo isso agora, por favor, não me veja apenas como um homem que passou por uma experiência estranha. Eu sei como isso soa, mas também sei o que vivi. Eu segurei a mão de Jesus, senti seu amor, vi o que está por vir. Aqueles 3 dias de escuridão não são um castigo. São um presente, uma última chance para nos reconectarmos com o que deixamos para trás, com Deus, com a verdade, com a essência do que significa ser humano. Sim, é importante estar preparado fisicamente, ter velas, água, comida, mas nada disso adianta se o coração continuar endurecido. É o coração que precisa estar pronto. Perdoe quem te machucou, mesmo que nunca tenha pedido desculpas. Diga que ama sua família, mesmo que pareça estranho. Ore, mesmo que não saiba por onde começar. Pegue uma Bíblia e leia, ainda que seja só uma página. Quando aquele som vier, aquele som inexplicável, forte, vindo de todos os lados, não se assuste. Não será o fim do mundo, será o começo do chamado. Eu morri por 37 minutos e voltei para te dizer isso. O céu é real, Jesus é real, e Ele te ama mais do que você pode imaginar. Ama tanto que está avisando com antecedência. Ele quer que você esteja pronto. A pergunta não é mais se você acredita em mim, mas o que vai fazer com isso. Porque quando o som começar, quando as luzes surgirem no céu, quando o silêncio cair sobre a terra, será tarde demais para preparar o coração. Mas agora, ainda não é tarde. Agora é o momento, agora é a sua chance. Você pode escolher ouvir, pode escolher preparar seu interior, pode escolher voltar para o Deus que sempre te amou e que está te esperando. Não espere mais. Por favor, não espere, porque eu vi o que está por vir e eu vi o amor dele. E tudo o que mais desejo é que você esteja pronto para os 2. Muito obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum testemunho. Nos vemos no próximo vídeo.